Existe um tipo de música que não foi feita para tocar no rádio, foi feita para te encontrar nos piores momentos. Vento no Litoral é exatamente assim. Ela não chega com aviso, não vem com refrão explosivo, não tenta te conquistar, ela simplesmente entra. E quando entra, é como se abrisse uma memória que você nem sabia que ainda doía. Era o quarto escuro, o som baixo, o olhar perdido, e aquela sensação estranha de que alguém finalmente colocou em palavras aquilo que você nunca conseguiu explicar. Mas o que pouca gente percebe é que essa música não nasceu de inspiração comum. Ela nasceu de um momento extremamente delicado da vida de Renato Russo, um momento onde tudo estava desmoronando ao mesmo tempo. E talvez seja por isso que ela machuca tanto até hoje. No início dos anos 90, Renato Russo estava vivendo um dos períodos mais difíceis da sua vida. Além de enfrentar o fim de um relacionamento importante, ele também havia recebido diagnóstico de HIV, algo que, naquela época, carregava um peso psicológico devastador. Diferente de hoje, onde existem tratamentos e informação, naquele período o HIV ainda era cercado de medo, preconceito e, muitas vezes, sentença de morte. Renato não falava abertamente sobre isso com todos, e carregava esse peso de forma muito íntima. Esse contexto muda completamente a forma como ouvimos Vento no Litoral. Porque não se trata apenas de saudade ou término, se trata de fragilidade, finitude e de alguém tentando entender a própria existência diante de uma realidade que ninguém está preparado para enfrentar. Renato Russo sempre foi um compositor extremamente pessoal, mas aqui ele vai além. Vento no Litoral é quase uma carta que nunca foi enviada. Não há personagens, não há histórias fictícias, há sentimentos diretos. A forma como a música é construída mostra alguém tentando organizar pensamentos em meio ao caos emocional. É como se cada verso fosse escrito em um momento diferente de dor, e depois costurado em forma de canção. Não há preocupação com técnica, há necessidade de falar. E isso transforma a música em algo quase íntimo demais, como se estivéssemos invadindo um momento privado. Essa autenticidade é o que faz com que a música permaneça viva. A letra parece simples à primeira vista, mas carrega camadas profundas. O vento não é apenas natureza, é o tempo passando, é o que não pode ser controlado. O litoral não é apenas um lugar, é um ponto de reflexão, um limite entre o que foi e o que ainda pode ser. Quando Renato fala sobre querer descansar, não é apenas cansaço físico, é um esgotamento emocional. Existe uma sensação constante de alguém tentando encontrar paz em meio ao barulho interno. E quando você entende o contexto da vida dele naquele momento, cada verso ganha um peso completamente diferente. Não é só poesia, é sobrevivência emocional. A forma como Renato canta essa música é essencial para entender sua profundidade. Não é uma interpretação técnica, é quase um sussurro carregado de sentimento. Em vários momentos, parece que ele está segurando algo, como se estivesse evitando quebrar completamente. A voz não sobe, ela permanece contida, quase resignada. Isso cria uma sensação de proximidade absurda, como se ele estivesse cantando para si mesmo. E talvez estivesse mesmo. Diferente de outras músicas mais explosivas da Legião Urbana, aqui tudo é interno. E isso torna a experiência muito mais intensa. Vento no Litoral continua relevante porque fala de algo universal, perda. Mas não apenas a perda de alguém, a perda de versões de nós mesmos, de momentos que não voltam, de certezas que desaparecem. É uma música que não depende de época, porque a dor que ela carrega continua existindo. E talvez o mais impressionante seja isso. Mesmo quem não conhece a história por trás, sente. Porque a emoção está ali, crua, sem filtro. É uma daquelas músicas que não precisam ser explicadas, apenas vividas. Após o diagnóstico e os conflitos pessoais, Renato passou por um período de isolamento emocional muito forte. Mesmo cercado por sucesso, fãs e reconhecimento, havia uma solidão interna que não podia ser preenchida. Esse contraste entre o exterior e o interior aparece muito nesse álbum. Vento no Litoral é talvez um dos retratos mais claros dessa dualidade. Alguém que, por fora, era ícone de uma geração, e por dentro, estava tentando lidar com medos profundos, dores silenciosas e um futuro incerto. Isso torna a música ainda mais pesada,
porque ela não é apenas bonita, ela é real. No final, Vento no Litoral não é uma música para entender, é uma música para sentir. Ela não oferece respostas, não resolve nada, mas acompanha. E talvez isso seja mais importante. Porque em momentos difíceis, o que a gente precisa nem sempre é solução. Às vezes é só não se sentir sozinho. E Renato Russo, com toda a sua dor, conseguiu transformar isso em algo eterno. Porque enquanto existir alguém tentando lidar com o que sente, essa música ainda vai fazer sentido. E enquanto isso acontecer, o rock ainda vive.